esse é o Aqui é TV e hoje eu estou com a estrela da TV, do cinema, do teatro e com o meu orgulho ainda maior, ela é cearense, gente. Estou falando de Georgina Castro, ela que fez Céu de Sueli, Um Lugar ao Sol, vários outros filmes, claro, no teatro, e está em Guerreiros do Sol, novela da Globoplay, e vai contar todos os bastidores pra gente, o que ela puder lançar de spoiler também. Georgina, muito obrigada por aceitar o convite, tá? Eu que agradeço estar aqui com você. Georgina, eu queria começar do começo, como a gente fala aqui e brinca. Como foi que te despertou isso de ser atriz? Teve alguma influência? Alguém que te influenciou ou você nasceu com esse dom? Nossa, acho que desde que eu me entendo por gente, né, como a gente fala aqui na terrinha, eu acho que eu não consigo nem dividir minha vida, assim, antes de atuar e depois. Eu comecei muito novinha, né, ainda aqui em Fortaleza, aquela coisa fazendo teatro na escola, com os vizinhos, juntava com a turma de amiguinhos ali, inventava peças, escrevia e dirigia e atuava, fazia tudo. E aí, pouco tempo depois, assim, já entrando na adolescência, eu fiz meu primeiro curso de teatro, né? Que foi o Princípios Básicos de Teatro com Joca Andrade, Paulo F., que são referências aí para quem estuda atuação, né? Grandes atores também. E era um ano o curso, e aí foi que eu vi, não, eu quero realmente, né, seguir isso pra vida. E aí comecei a fazer cursos, e depois fiz colégio de direção teatral também, que foi onde eu me formei como atriz, que era um curso pelo Instituto Dragão do Mar. E aí comecei a fazer parte de companhias de teatro, peças, fiz muito teatro aqui em Fortaleza. E aí em 2004, finalzinho, fui para São Paulo, deixa eu tentar ver o que é que rola ali, até porque aqui em Fortaleza na época era tudo muito difícil, assim, audiovisual principalmente, né? A gente não tinha acesso, assim, a testes, a trabalhos, a produções, enfim, era bem complicado. E aí lá, chegando 6 meses depois que eu cheguei em São Paulo, me chamaram para fazer o Céu de Sueli. Fiz o teste em São Paulo, inclusive. E aí 6 meses depois, morando em São Paulo, voltei para o Ceará para fazer meu primeiro filme, que foi o Céu de Sueli. Georgina, a gente que só assiste, não tem mais ou menos a noção de como é que rola esses convites. Você faz parte de alguma agência? Como é que chega para você um convite, por exemplo, do Céu de Sueli, que foi um grande marco do nosso cinema brasileiro? Eles estavam procurando elenco nordestino, né, e procurando tanto aqui no Nordeste, quanto também fazendo testes Rio, São Paulo, com atores nordestinos e também não nordestinos. E aí eu lembro que eu fiz o teste no estúdio da Fátima Toledo, não tinha gente, nada na época, enfim, era aquela guerrilha de bater na porta com composite ainda. Não sei se você chegou a conhecer o composite ali, que era um negocinho cheio de foto, com altura e tal, enfim. E aí fiz o primeiro teste, que eu nem sabia para que filme era, assim, sabia que era um trabalho no cinema, mas não sabia direção, história, nada. Era um registro, assim, de atuação. E aí logo depois me chamaram para um segundo teste, que era com o Carinho com a Fátima, que foi aí que me falaram que era um filme rodado no Ceará. Aí eu, gente, eu acabei de vir de lá. Aí eles, pois é. E aí acabou rolando, e aí voltei para cá e trabalhei com eles, né? Foi um processo bem longo, de quase 4 meses. E foi o Céu de Sueli que me abriu, assim, as portas para o cinema, que até então minha carreira era bem voltada só para o teatro, que é a minha base, assim, minha casa. E depois do Céu de Sueli se abriu esse mundo do audiovisual, que foi onde eu também me encontrei muito ali, atuando, depois também começando a escrever, a dirigir, e hoje em dia é a minha vida. Você falou que foi para São Paulo. Você achou naquela época principalmente, né? Era muito difícil, gente, aqui em Fortaleza, no Ceará. A gente tem um lugar só, já a gente vai falar de um lugar só. E você viu lá mais possibilidades, né? Hoje em dia, isso mudou um pouco ou continua a mesma coisa? Eu acho que mudou no sentido de diversificar, né? Diversificar, assim, essa diversidade de trabalhos que não estão só centralizados no eixo sudeste, porque antigamente, não que a gente tinha produções aqui, mas era tudo muito escasso, e a gente saber, o elenco cearense e nordestino saber então, quando vinham fazer alguma produção aqui, traziam os protagonistas de lá, e o povo daqui só figuração e, quiçá, elenco de apoio, né? Esse foi um dos motivos que me fez sair daqui para procurar novas possibilidades. E em São Paulo, principalmente, foi onde eu morei mais tempo, tinha um leque ali de possibilidades muito grandes, de testes, de trabalhos. Você faz uma coisa ali, aí começa a ser conhecida, começa a te chamar, e aí um trabalho vai puxando o outro.
Eu acho que hoje em dia isso ainda bem... Opa, bati no microfone. Hoje em dia ainda bem, que eu acho que mudou muito, no sentido que se está produzindo muito mais aqui. O Nordeste está uma febre, né, assim, das nossas produções, do nosso protagonismo. Só que eu acho que agora a nossa luta é que esse protagonismo também seja nosso, né? Que ainda tem um pouco desse lugar de ainda o que é de fora é melhor, sabe? Assim, ainda existe muito esse lugar dos protagonistas serem do Sudeste, de quem está conduzindo as narrativas serem do Sudeste, mas se apropriando de uma cultura nossa. Sim. Então, acho que esse é o momento da gente se apropriar da nossa cultura, como diretores, como roteiristas, como produtores, como elenco protagonista, como elenco central, e a gente contar as nossas próprias histórias. Então, acho que esse é o lugar agora da gente tomar as rédeas mesmo da nossa produção, que é tão rica, que é tão criativa, que é tão inteligente, que todo mundo ama, que todo mundo é tão apaixonado, mas a gente ter esse lugar de destaque das nossas próprias histórias. Você foi falando e eu fui lembrando de duas histórias especificamente. Uma Tropicaliente, de 94, sim. Uma novela que se passava aqui... Estava começando a fazer teatro nessa época, eu lembro. 94, uma novela que se passava aqui, mas os protagonistas, eu acho que se tivesse ator cearense era figurante, que eu lembre, tá? Sim. Era o Elson Capri, a Silva Pfeiffer, tinha a Carolina Dickmann, o Celton Mello, né? Estênio Garcia. Uma história bacana para mostrar nossas paisagens. Sim. Mas não tinha representatividade. Exatamente. Né? O que a gente queria ver um ator cearense ali representando. E a outra novela que eu lembro é Meu Bem Querer, acho que é 97 não lembro acho dessa. Que é Antônio Calmon, Walter Negrão. Que era o Murilo Benício e o Alessandro Negrini. Vieram pra cá, uma novela das 7. E também a gente não tinha protagonista cearense, né? Eu acho que você falou, pra mim, é tudo isso aí. Eu acho que tanto a gente precisa do nosso protagonista e a nossa história ser contada também de uma forma diferente, né? Não de uma forma tão enviesada que muitas vezes a gente vê. Eu acho que você sente isso também, né? Ainda bem que tá mudando muita coisa. Georgina, deixa eu te falar aqui uma coisa que eu tava pesquisando sobre ela, gente. Ela é chique, viu? Você protagonizou lá em Foi em Nova York? Foi em Nova York. Com Spike Lee. Como é que foi esse curta? Então, foi uma loucura. Eu morava em São Paulo na época. Acho que foi o quê? 2011. 11, olha, garota, pesquisou mesmo. 2011, isso. Era um curta que era filmado em Nova York, só que a protagonista era brasileira, era a história dela com a filha criança de 10 anos. Então, eles vieram buscar a protagonista, né, aqui no Brasil. E eu fiz teste, assim como outras atrizes. E acabei pegando o papel e eles me levaram para lá. Era de uma diretora, Helena Grilling, que ela trabalhava, estudava com o Spike Lee. E ele fez toda a orientação do projeto. Conheci o Spike Lee, fui na salinha dele lá, a gente mostrou um corte do filme. E aí na época ainda era película. E eu fiquei acho que uns 20 dias lá, né? Foram uma semana filmando. E ainda fiquei uns dias também aguardando copião na época para ver se estava tudo ok. E né, conhecendo um pouco mais a cidade. Então foi uma experiência incrível, assim. Era todo falado em português praticamente o filme, porque era a relação dela com a filha, que eram duas brasileiras morando ali naquela nova realidade e sentindo falta do Brasil. A gente filmou quase tudo lá e filmou também uma partezinha no Carnaval do Rio de Janeiro, no meio ali do Cacique de Ramos, foi uma loucura. Que bacana. Eu quero, antes de continuar essa entrevista, agradecer o Outback do Rio Mar Fortaleza, que cedeu o espaço aqui ao nosso querido amigo Renato Fortes. Muito obrigada, Renato, pelo esse espaço para a cultura, né? Para a cultura brasileira por aqui. Quero fazer uma pergunta como uma curiosa que sou de audiovisual. Tem alguma diferença de você fazer um curto e de um longa? É só a questão do tempo ou pro ator é a mesma coisa? Não, é bem diferente. Você divide em termos de atuação, Atuação. Né? É bem diferente. Um curta, eu acho que pro ator, pra atriz, um pouco mais, assim, né? No sentido de tempo mesmo, porque um curto você filma entre 2 dias, uma semana no máximo. Um longa, um mês, às vezes até mais, ali, imerso naquele trabalho. Em termos de produção, tem alguns produtores que falam que dá quase o mesmo trabalho, só que com um orçamento bem menor para o curta-metragem. É uma fatia do orçamento de um longa, né? Sim. Isso quando tem orçamento. Então, assim, em termos de trabalho, ali de demanda, como um todo, é parecido, só que com uma verba bem menor. Em termos de atuação é bem diferente, porque um curta você faz ali um trabalho em poucos dias e um longa, principalmente se você pega um personagem central, um protagonista,
É um mês ou mais ali imerso naquele trabalho, né? E depende do trabalho, por exemplo, você vai trabalhar num curta, o seu personagem, para trabalhar o personagem, você tem muito tempo, tem mais ou menos, como é que você trabalha o personagem para aquele momento, se você tem muito tempo ou não, já tem que... Depende, quando é um curta que tem, né, algum recurso, tem edital, tem patrocínio, você consegue ter uma demanda maior de tempo, né, de fazer uma preparação de elenco, de ter uma folga mais filmando, né, de ter um pouco mais de dias ali para filmar. Então você consegue um pouco mais de tranquilidade para fazer o trabalho. Agora, quando é um curta que é feito na raça, né, sem grana ou com pouca grana, então você fica ali com espaço muito limitado de produção, porque cada dia filmando é dinheiro, né? E aí é logística, enfim. Sim. E aí é mais complicado. Geralmente no longa vocês ficam todos juntos e gravam uma sequência? Não. Longa a gente grava tudo fora de ordem. Ah, é? É. Geralmente, assim, grava tudo fora de ordem, depende muito de logísticas de locação, de elenco também, que às vezes o elenco não tá, sei lá, você chama um ator, uma atriz que é de fora, você vai ficar, ou às vezes a pessoa não pode ficar o período todo no local onde vai filmar, então você tem que aproveitar as diárias daquela pessoa para fazer em uma semana, você concentra todas as cenas daquela pessoa em uma semana. Então, depende muito, assim, né, de cada trabalho. Massa, legal. Você também estreou como cineasta e roteirista, né? Em 2009. 2009. Voltando um pouquinho. E foi vencedora do prêmio do SESI, melhor curta paulistano daquele ano, foi isso? Foi Tô isso. certa? Como é que foi esse curta para você ser uma cineasta e roteirista? Foi uma loucura, porque assim, eu sempre gostei de escrever. Acho que na verdade eu comecei a escrever antes de atuar, né? Escrevia ali historinhas, né, no caderno e escrevia peças, nunca mostrava pra ninguém. E aí depois veio a atuação, que tomou um espaço gigantesco na minha vida. E já depois de uns anos ali de cinema, de teatro, foi que eu comecei não, eu vou botar pra frente isso também, porque é uma coisa que eu amo. E foi tomando uma proporção muito grande. Em 2009, quando eu escrevi esse roteiro, Pão com Mortadela, foi o primeiro curta que eu escrevi. Lembro que eu tinha uma ideia, eu soube de um edital que tinha em São Paulo, né, para curta-metragens, que era uma verba ali. E era uma seleção enorme, e eu falei, vou mandar, na cara de pau. Escrevi o roteiro em 3 dias, eu já tinha ideia, mas assim, peguei, escrevi em 3 dias, mandei no último dia, peguei o edital, fui selecionada, eram 4 projetos, na época, sei lá, acho que eram 400 projetos inscritos. E aí a gente conseguiu a verba, né? E aí chamei uma produtora parceira, eu queria atuar, na época eu escrevia para atuar. E aí eu chamei um amigo, diretor, para dividir a direção comigo, né? Porque eu já estava atuando, enfim. E aí a gente fez, e foi uma grande experiência, assim. Falei, nossa, só que eu não queria muito enveredar pela direção, minha coisa era mais o roteiro e a atuação mesmo. E foi ótimo, o filme viajou muitos festivais, a gente ganhou prêmio, ficou 2 anos circulando em festival. Depois comecei a ter ideias ainda de roteiro, de coisas, mas foi ficando na gaveta, porque, enfim, né, sempre estava trabalhando como atriz, não tinha muito tempo para ali investir também nisso. E aí de uns 8 anos para cá foi que eu realmente retomei assim, o roteiro, aí sim, junto com a direção também, não, peraí, uma coisa não vai atrapalhar a outra não, consigo fazer tudo, que acho que elas se complementam. Aí já é um longa, em 2017. O roteiro, né, a gente não produziu ainda, tá na guerrilha, tentando edital, patrocínio e tudo, que eu escrevi o Hamster, o primeiro longa que eu escrevi, que eu também ganhei prêmio com ele, ganhei uns 3 prêmios com o Hamster, que foi bem bacana, assim, né? Porque acaba que te dá um estímulo ali. Falei, nossa, tem um caminho ali que eu posso percorrer também. Gostam do que eu escrevo. E eu foco muito no protagonismo feminino, negro, nordestino. É muito o meu lugar ali de luta, de causa. E a gente está na batalha para produzir o Hamster. E aí depois veio A Mão que Balança a Rede, que é uma versão de longa que estou desenvolvendo do meu segundo curta, O Hospital de Brinquedos, que a gente filmou na pandemia, conseguiu também um edital, aí ele foi filmado aqui no Ceará. E aí a gente pegou um edital daqui, fez o filme, circulou bastante, 2 anos. E aí ano passado comecei a desenvolver a versão de longa dele, que agora se chama Mão que Balança a Rede, que ganhou prêmio no passado no Cabiria, que é um concurso de roteiro muito bacana, que foca no protagonismo feminino.
E aí estamos aí também na batalha desses 2 roteiros para levar para frente, para produzir. Tá vendo, gente? É teatro, cinema, mas agora a gente vai chegar na televisão, que eu quero ter muita curiosidade da Georgina sobre televisão. Como é que foi para você participar de uma novela das 9 da Globo? Para quem não sabe, ela fez a neta de Marieta Severo. A volta de Marieta Severo nas novelas, a primeira novela depois da pandemia, Georgina participou, Um Lugar ao Sol, de Lícia Manso, que eu adoro essa autora. Como foi para você participar, mas como foi o teste? Teve teste? Tudo que vocês fazem tem teste, né? Nem sempre, viu? Nem sempre? Nem sempre. Às vezes, na maioria das vezes, sim. Sim. Mas alguns trabalhos, quando você já conhece o diretor, a diretora, o roteirista, né, que já confiam, conhecem o seu trabalho, às vezes rolam os convites diretos, né? Sempre que acontece, infelizmente. Infelizmente. Teste é de complicado, mas faz parte. Essa novela, por exemplo, eu não fiz teste. Foi com convite direto do Maurício Farias, que era o diretor de núcleo, né? Sim. E na época, pouco antes, eu tinha feito web com ele, sim, que foi um filme que também teve a série, né? A gente fez os 2 ali, uma série para Globoplay, teve a versão de longa. E aí eu trabalhei com o Maurício no web, que foi muito bacana, a gente teve uma parceria incrível. E aí, pouco tempo depois, ele foi dirigir O Lugar ao Sol e me convidou para fazer essa personagem, né? Junto com a Alicia, e foi... Começou um parabéns, né? Essa menina aí. Então, você entrou no meio da trama, né? Não é muito no início, não, se eu tô lembrando aqui a tua personagem. Na verdade, assim, o convite veio já no comecinho mesmo, ali era um personagem que já estava prevista. Sim. Só que a gente sabia que ela ia entrar mais adiante. Então, eu peguei bem do comecinho, na época que a gente teve um primeiro encontro, até lá no Projac, que eles fazem um primeiro encontro, eles juntam os autores, diretores, parte da equipe técnica e todo o elenco. Eu fui nesse encontro, foi pouco tempo antes de estourar a pandemia, e já ia começar a filmar, assim, foi coisa de, sei lá, 2 meses antes. E aí estourou a pandemia, a novela parou, estava começando a filmar, a gravar, né? Só que na época acho que só o núcleo do Cauã, da Aline, eles começaram gravando fora, tinha umas cenas que passavam em Veneza, eu acho. Verdade. Era Veneza. E aí parou tudo, tanto que eu nem tinha chegado a começar a gravar ainda. E aí foi aquela longa espera, protocolos e tal. E aí eu demorei um pouco para começar a gravar. E aí quando começou, e aí foi bem puxado. Foi a novela que a gente gravou assim durante a pandemia, né? Ela estreou na TV já toda gravada. Então foi uma obra fechada, não tinha aquela coisa de vamos esperar o público, ver como que reage. Não, foi toda fechada, foi como... Então não tinha nem a sensação muito de estar fazendo a novela, porque novela é só obra aberta, que você tem esse feedback do público, que as coisas vão ali, né... podem mudar de acordo, né? Não, a gente meio que sabia, né, o caminho que estava tomando e foi uma experiência bem diferente. Rodrigo, chegou. Pronto, deixa eu te fazer outra pergunta. Aquela leitura de texto é o primeiro encontro que você fala? Porque eu vejo assim, começaram as leituras do texto da novela tal. Isso é aquele primeiro encontro já? Não, geralmente o primeiro encontro não tem leitura. É só mesmo, eles fazem umas boas-vindas, né? Recebem todo mundo, aí tem tipo um cafezinho, meio que uma confraternização inicial, que recebem o elenco, diretores, colaboradores, roteiristas. E é para todo mundo se conhecer, se apresenta, fala que personagem faz o quê, que ator faz o quê. Não tem mídia ainda, é só elenco e produção mesmo. E aí depois que começam as leituras de roteiro e tal, mas isso é com as boas-vindas, sabe? E pra você, como é que foi chegar ali? Você já tinha feito alguma novela anterior? Só a Hebe? Novela não, tinha mas não feito não foi gravado lá, né, Hebe? Não, foi São Paulo. Foi São Paulo. Não, eu já tinha feito coisa no Projac, mais série, né? Eu fiz um episódio de Sob Pressão, aí fiz web, que foi tanto filme quanto série, né? Sim. Que a gente fez o filme, aí pouco tempo depois, eles lembraram. Só que na verdade assim, também tiveram cenas extras que foram rodadas só pra série, só né? Pra série. Que a gente sabia que não ia entrar no filme, Sim. que era só da série. Então, foi um processo mais longo. Sim. Fiz Sob Pressão, fiz Antônia, que foi uma série... Antônia, Fiz um episódio de Antônia, mas também foi em São Paulo. Negrali, né? Negrali, direção da Tata Amaral, maravilhosa, que depois me dirigiu em Trago Comigo, me deu minha primeira protagonista, Tata.
de série, era uma série Série. pra cultura, que também depois virou um longa. E aí o que mais que eu fiz? Fiz Sob Pressão, Sob Pressão já falei. Fiz uma série que era Super Max, que foi uma série meio de terror. Lembro. Eu fiz um episódio também que foi filmado, essa foi filmada no Projac. Então já tinha feito algumas coisas ali, né? Mais de série mesmo. Mas novela foi a primeira. E, assim, para além da pandemia, que já era difícil, como é gravar uma novela? Realmente é todos os dias, só o domingo de folga? Como é? Você recebe o texto, é um aplicativo? Como é que é? Eu fico muito curiosa para saber como é que isso acontece. Aquela magia que a gente vê acontece. É muita câmera em cima mesmo? Um espaçozinho? A gente recebe um cronograma semanal, né? Assim, o cronograma daquela semana, então tem dia que, eu lembro que tinha dia que eu filmava quase todos os dias. Tinha semana que eu nem filmava. Então depende de semana a semana de acordo com os capítulos. Sim. Então, óbvio que quem faz um personagem, tipo, protagonista, filma praticamente todos os dias ou todos os dias. Mas geralmente é essa escala assim, né? Você recebe por semana o cronograma e aí você organiza a sua vida ali de acordo com aquilo. Quando é uma semana que você grava muito, não dá pra fazer mais nada. Porque texto para estudar, né? Em novela costuma ter muito texto, são diálogos mais longos. Então, é bem puxado, assim. Mas você estava ali naquele núcleo lá da protagonista, que era a Andrea Horta, né? E da Marieta Severo. Como foi atuar com Marieta Severo? A volta dela nas novelas, eu fico bem curiosa. Ai, a Marieta, amorzinho, amorzão, assim. Eu sou muito amiga da Silvia Buarque, filha dela. A gente já fez 2 filmes com a Silvia, a gente ficou muito próxima. Então, eu lembro quando eu soube que o Maurício me ligou, convidando, aí falou, vai ser neta da Marieta. Eu falei, Marieta! Aí eu lembro que a Silvia, a primeira pessoa que eu falei, eu vou ser neta da sua mãe. Então, quando teve esse primeiro encontro, né, do elenco, com o que eu te falei, quando eu encontrei a Marieta, que eu falei, que me apresentei lá, a Silvia já me falou muito de você, então ela já me recebeu ali, a gente já grudou. E a Andrea Horta também, que era o meu núcleo, que a Andrea já era minha amiga há muitos anos. Maravilhosa. Uma que é maravilhosa e uma profissional, assim, além de grande talento, assim, uma pessoa muito tranquila, muito boa de se lidar, muito generosa. Então fui muito bem recebida, tive muita sorte nesse núcleo. Os diretores, o Maurício Farias, que era diretor de núcleo, que me convidou, assim, também me recebeu de uma maneira muito linda. A Rua Paiva fazer par romântico ali, que era um amorzinho. Eu acho ele tudo. Um menino super novo, super talentoso, super demais. pé no chão. Então, assim, eu tive muita sorte, sabe? Que TV, novela das 9, dá um susto ali, era um personagem legal que eu fazia, um personagem importante. Então, mas acho que a maneira que me receberam foi tão bacana que diminuiu um pouco esse susto. No caso, a personagem sofria um preconceito, né? Você se identificou de certa forma por ser nordestina, por tudo que você também tinha dentro de você na personagem? Sim, porque eu como mulher negra acesso a lugares a gente que sempre vai ter uma identificação, né? Principalmente como mulher negra, assim, tem um lugar ali de não pertencimento, de rejeição, que eu acho que não tem como a gente não se identificar e não se doer. Eu lembro que alguns capítulos chegavam pra mim, assim, quando eu via algumas situações que a personagem passava e alguns sentimentos dela de rejeição, de não pertencimento, de se sentir inferior. Quantos lugares eu também já me senti assim, quantos lugares tantas mulheres, meninas já se sentiram assim. Então, era bem difícil, assim, né? E muito bom também poder falar nesse trabalho sobre isso e também de outras coisas, né? Porque eu acho que é muito importante também quando a gente toca na questão racial, que é importante falar sobre isso, mas também não se restringir a só falar sobre isso. A gente tem outras narrativas, tem outros sentimentos, tem outros lugares de fala. Exato. Então é importante abrir também esse leque de sentimentos, de sensações. Porque só chamam o ator negro, a atriz negra para falar de racismo, né? Como se não tivesse outro assunto. A gente não sofre, não tem Pois solidão, não tem exato. saudade de família, não ama, não fazer um vilão também, enfim, Isso. né? A gente também está em outros lugares de narrativa, isso é muito importante. Com certeza. Então, um lugar, vou fazer aqui só uma crítica, que eu acho que a novela sofreu muito da própria TV Globo. Umas edições, assim, ficou um pouco sem sentido. E eu me solidarizo com Lícia Manso, porque eu sou fã de Lícia Manso. A Vida da Gente é uma das minhas novelas preferidas. E eu acho que a Lícia tem notícias que ela está voltando para a TV Globo, então eu acho isso ótimo.
porque ela merece realmente mais do que uma segunda chance, porque eu acho que ali teve um problema de divulgação da Globo, acho que teve muita coisa ali que a novela foi um pouco boicotada, posso falar, posso falar aqui sobre isso, porque eu gosto muito de TV e de novela, eu acho que Um Lugar ao Sol discutia muitas coisas interessantes. O personagem da Andréa Beltrão eu achava sensacional. Discutia muita coisa da gente, mulher, né? A sexualidade da mulher, depois também de uma certa idade ali, o etarismo, muita coisa discutida ali que eu gostava muito de Um Lugar ao Sol. É uma novelinha que a Bolha Noveleira, inclusive, gosta muito. A Bolha Noveleira lá do Twitter adora. É super defendida, né? Não, e a Alice é maravilhosa. O texto dela, assim, era um presente. Eu lembro quando eu li, eu falei, nossa, como ela escreve bem, como é bom falar o texto dela. Né? Assuntos tão contemporâneos e tão delicados e tão realistas. E que, por isso que tem tanta identificação, assim, com as pessoas, né? A gente chama de Ulas. A Bolha Noveleira chama Ulas. E vamos falar agora de Guerreiros do Sol, mais uma novela original Globoplay. Já tivemos Todas as Flores, Verdades Secretas 2 e agora temos Guerreiros do Sol. Essa novela que já viu o começo, são 45 capítulos, uma novela também de obra fechada que demorou, inclusive, para ter a estreia dela, né? Ela estrearia em 2024 e mudou para 2025, tá na Globoplay, Globoplay Novelas, o antigo canal Viva. Georgina, eu assisti o início de Guerreiros do Sol, que fala sobre o cangaço, inspirada na história, né, de Lampião e Maria Bonita. E aí, como é que surgiu o convite para Guerreiros do Sol? Guerreiros do Sol, nossa, faz tanto tempo que a gente gravou, parece 2 anos, né? 2 anos, né? Eu meio com um pouco a sensação, assim, de longa-metragem, que longa demora um pouco quando você faz. E ao mesmo tempo a gente fica nessa ansiedade, mas também nessa expectativa de assistir, de ver como é que tá e como é que vai ser a recepção, essa curiosidade. E a gente gravou 2023, então foi pouco tempo depois que eu fiz a novela Um Lugar ao Sol. Então o convite pro teste, desse eu fiz teste, foi meio que por causa da novela, assim, né? Me chamaram, tinham gostado do meu trabalho na novela e falaram, a gente tem um personagem que pensa em você. E aí eu fiz o teste e aí rolou, eu fiquei muito feliz, assim, era um personagem que ela tem um tempo ali específico, sem dar spoiler, não posso, mas ela tem um lugar ali que acontece coisa com ela, que é muito forte, é muito intenso e já estava meio determinada, então já sabia quando eu fui gravar o começo, meio e o fim dela, né? Sim. Você gravou, no caso, no Estúdios Globo, Sim. Isso? A novela tem uma parte gravada no Estúdios Globo, gente, mas uma parte gravada na Bahia, no interior da Bahia, e no Rio Grande do Norte da Paraíba, ou é Pernambuco. É isso mesmo. Porque mostra muito do cangaço ali, o que é que despertou aquele amor também, no caso da Rosa, Isadora Cruz, e do Josué, do Tomás Aquino. Para você, como nordestina, ver um elenco, aí sim, temos 2 protagonistas nordestinos, um pernambucano e um paraibano. Como é que foi para você ver que, olha aí, as coisas estão mudando, né? Como foi pra você? Amém. É maravilhoso. Eu vi uma entrevista pouco tempo antes de estrear, dos autores, né? Eles falando que Guerreiros do Sol tem mais de 70% do elenco nordestino. Isso é um marco. Isso é maravilhoso. Como eu te falei, pra mim é uma das minhas lutas, das minhas causas. A gente ter esse protagonismo, esse lugar de relevância dentro do audiovisual, né? Então, só o núcleo protagonista, Tomás Aquino, Isadora Cruz, Irandy Santos, faz um dos personagens principais também ali, que vai causar muito, já adianto, já deu pra sentir. Que Alice Carvalho, né? Alice Carvalho. Então, todo o núcleo ali, todo o núcleo ali de protagonistas nordestinos, elenco coadjuvante nordestino, participações nordestinas. Também tem um elenco que não é nordestino, mas que está maravilhoso. Sim. E tem um lugar que eu acho que não é que seja assim, vamos fazer agora um trabalho nordestino só com atores nordestinos. Não é isso. Não é que precisa ser assim. Mas que seja um pouco mais equilibrado, né? Que a gente tenha um lugar também de protagonismo. Pode ter atores do Sudeste, é importante que tenha ali também, a gente ter essa conexão ali, essa troca. Mas que a gente não fique de lado, que a gente esteja nesse lugar de relevância junto, já que estão falando das nossas histórias. Isso. Então, eu fiquei muito feliz e é muito bom, assim, poder falar a nossa língua, poder falar como a gente fala.
usar ali nosso sotaque, nossas raízes. É um lugar que é muito familiar, de relação ali, que a gente conhece, que a gente sabe de onde vem. Então, eu fiquei muito feliz quando me chamaram e que eu sabia que ia ter esse núcleo ali muito forte, nordestino realmente. E como essa personagem veio, né? Quando chegou pra mim os capítulos que eu vi, falei, caraca, eu tô em 3 capítulos, a novela ao total tem 45 capítulos, mas assim, pauleira. Pauleira. Marcante. É forte. Não posso falar muito porque dá muito spoiler, mas assim, é uma personagem que ela entra num momento ali de disputa, né, de caos ali entre aquela família. Eu faço a prima dos protagonistas, né, que é o Josué, o Vitor Sampaio, o Irandi, né, que é o Arduino. Então eu faço a prima dele, né, ali do núcleo familiar, e entra numa situação ali que causa conflitos. Tem o interior do Ceará lá, né? Porque o irmão deles que é padre, aí tem Sim. um padre ali, que a gente lembra de uma história ali, Pois acolá, né? Deixa quieto. A gente lembra muito de uma história acolá bem familiar para o cearense. Como é que foi essa gravação? Você falou 3 capítulos, mas não é em 3 dias, né? Não mesmo, foram meses. Eu estava morando em Fortaleza, já tinha voltado aqui, estava desenvolvendo uns trabalhos até de roteiro, né, de pesquisa. E aí, quando me chamaram e tal, e aí eu lembro que entre idas e vindas para o Rio, durou assim, acho que uns 3 meses, mais ou menos, 4 meses. Caramba. Eu fui algumas idas para lá, ia, voltava, porque como eu te falei, não grava por ordem, né, então a gente grava picotado. A primeira cena que eu gravei era uma cena lá do meio. Enfim, é meio maluco, né? A gente tem que ter um domínio muito grande ali do percurso do personagem, da trajetória dele para não se perder. Caramba, gente, é complicado. Por isso que a gente fala assim, às vezes, mas não entrou ainda no tom do personagem, né? Algumas críticas. Não, mas o ator não entrou no tom do personagem. Não, o primeiro dia que eu gravei, eu lembro que eles começaram a gravar, acho que foi em março, abril de 2023, por aí. Eu gravei meio ali maio, junho, acho que foi por ali que eu gravei, entre maio e junho a primeira vez. E aí eu lembro que a última vez que eu fui pro Rio gravar foi agosto, sabe? Então foram uns 3 meses ali naquela expectativa, grava um pouquinho aqui, depois grava um pouquinho ali. E lá no Estúdio Go fazem realmente uma... Cidade cenográfica. Eles montaram uma cidade incrível, era impressionante. Cidade cenográfica do sertão ali dentro. E eu gravei praticamente todas as minhas cenas, acho que foram quase todas na cidade cenográfica. E teve uma cena que eu gravei que era externa, que era num bairro mais afastado e tal. Incrível, né, incrível, gente? Esse trabalho. A direção de arte deles é fenomenal. E Guerreiros do Sol traz de um tema que está muito em alta. A gente viu a Disney fazendo. Pois é. E Cangaço Novo, da Prime Video também, da Alice Carvalho, que arrebenta também nessa série. Então, Cangaço, querendo ou não, são as nossas raízes que estão voltando e estão sendo bem contadas agora, né? Uhum. Eu acho que esse está sendo um grande diferencial. Sem estereótipo, a gente ter os atores nordestinos, para mim, faz toda a diferença também. Georgina, voltando para você, atriz, roteirista, você está com um curso de roteiro? Conte para mim mais sobre isso. É um workshop online, é a 3ª edição que eu faço esse workshop, que é uma coisa, eu dou aula há muito tempo, sempre paralelo, assim, atuação, direção, roteiro, sempre ministrei aulas, primeiro de teatro, depois muito de cinema, em São Paulo, no Rio, Fortaleza. E aí eu comecei a desenvolver esse workshop muito pensando nesse meu movimento de uma atriz que começou a escrever para poder ter um domínio ali das narrativas que ela quer contar, de ter um lugar ali de relevância, de importância dentro daquele universo. E aí eu lembro que muitos amigos perguntavam muito sobre isso, como é que é escrever um projeto, né, autoral seu, você que vem da atuação. Então, é muito estimulando, assim, os atores a tomar as rédeas também das suas carreiras, né? De também desenvolver a escrita, de não ficar só esperando o telefone tocar, de tentar se autoproduzir, tanto por uma necessidade, eu acho, de mercado, de não só esperar o telefone tocar, o WhatsApp chamar, mas também o que eu acho que é o mais importante, uma autonomia artística, né? Quando você escreve e você atua, ou você escreve, enfim, mas que aquela narrativa parte de você, é muito a sua visão de mundo. Você não está pegando a história de alguém, está interpretando. A escrita, ela traz muito a sua visão de mundo, né? O seu conceito de vida, o que te aflige, o que te inquieta, o que te atravessa. Então, né, é muito esse lugar dessa troca e de também passar isso para outros atores, outros roteiristas.
Então a ideia é fazer um bem bolado ali de atuação junto com a escrita, que é um curso que parte ali do exercício da atuação e a partir de improvisação dos atores, agora esses atores, então vamos pegar isso que a gente improvisou e vamos transformar isso em roteiro. Ideia de projeto, ideia de roteiro. É um pouco o processo oposto, né? E quem pode fazer esse curso? Qualquer pessoa, a partir de 16 anos, pelo menos, né? Pra gente ter um grupo ali mais homogêneo. E de qualquer lugar, né? Porque sendo online, a gente tem essa ferramenta, assim, de qualquer lugar você consegue fazer. E como o curso é muito voltado também para escrita, eles super funcionam dessa forma. Então, tá aí. Bacana. Hoje você faz parte de uma agência? Hoje em dia eu tô com um agente, né? Tô com uma pessoa que tá me empresariando, que é um querido, que é o Edu, da Oráculo. Tá bem recente, a gente começou esse trabalho esse ano, inclusive. E eu já tô, assim, adorando, que é um trabalho de parceria e de troca ali, né? Porque não é só você esperar o agente te trazer o trabalho. Sim. A gente também traz, então é uma troca, é uma pessoa que está caminhando junto com você. Então, eu já trabalhei com vários escritórios e já também trabalhei muito sozinha, de eu mesma conduzir. E aí, recentemente, fechei essa parceria com ele e a gente está ali, tá caminhando junto. Hoje mora em Fortaleza, fica na ponte aérea com São Paulo? Fico lá na ponte aérea Fortaleza, Rio. Eu falo Rio, que né? é o meu triângulo coraçãozinho, Fortaleza, São Paulo, Rio. Tá com 2 anos que eu voltei pra cá, né, pra ter também minha família daqui, eu sou daqui, e de ter minha base mais construída e também pensando muito nesse lugar como roteirista, como cineasta, de trazer, eu também produzir trabalhos aqui, com as pessoas aqui. Eu acho que hoje em dia os territórios são outros, você não precisa, sabe, a gente desmistificar um pouco isso. Tem que estar no Rio e São Paulo para acontecer as coisas. Por quê? Porque Há 20 anos atrás eu entendo, eu saí daqui por causa disso, mas hoje em dia os territórios são outros, né? A gente tem internet, a maioria dos testes que você faz hoje em dia é self-tape, é à distância mesmo. Então, assim, e também a gente trazer, né, os nossos trabalhos para cá, de produzir aqui, de fazer coisas com o nosso protagonismo. E hoje em dia eu posso estar aqui, posso estar lá, Silvério, acho que é um exemplo disso, Sim, tá verdade. aqui, tá lá, eu também tô aqui, tô lá, tem vários atores que estão conseguindo fazer esse lugar ali de quebra de territórios, então acho que hoje em dia é importante a gente se manter assim, sabe? Bacana. Mais nômade. Olha, vou começar a colocar um pouquinho na saia justa aqui, viu, minha Eita, gente? lá vem. A gente está vendo muita polêmica em relação aos remakes. Eu sempre falo, eu digo pra você, eu sempre acompanhei novela. Gente, remake existe desde sempre. Tipo, Mulheres de Areia é um remake, A Viagem que tá fazendo sucesso é um remake, Anjo Mal teve remake. Eu acho que a diferença hoje é porque tá mais, assim, tempo mais curto, né? Mas como é que você vê os remakes? Você acha que realmente eles têm que existir? Acha que histórias boas devem ser repetidas, devem ser contadas novamente? Ou você é a favor de a gente contar só novas histórias? Como é que você vê essa situação hoje na TV brasileira, especificamente na TV Globo, né, que é a que mais faz mesmo audiovisual? Eu acho que as duas formas são importantes. Eu acho que a prioridade, ao meu ponto de vista, são histórias novas, né? Dos tempos, do que atravessa a gente hoje, do que inquieta, do que você quer falar e o que o público quer assistir, o que é importante ser tocado. Eu acho que é fundamental, são fundamentais histórias novas. Só que eu acho que remakes também são bem-vindos, no sentido dessa releitura, quando você... Porque, cara, você pega as novelas antigamente, assim, roteiros maravilhosos, histórias muito bem construídas. Eu acho que falta até a gente voltar um pouco também nesse lugar de construção de história. Hoje em dia é tudo muito rápido, acho que a internet tem o seu lado bom, mas também tem esse lado ali, é tudo rápido. E eu acho que isso também cai um pouco na televisão, sabe? Assim, às vezes as relações dos personagens são aprofundadas, acontece uma coisa agora que não é desenvolvida. É tudo muito assim, muito assim, você não tem tempo de construção. E o público, por mais que ele não entenda, às vezes, de alguma maneira, tecnicamente, mas ele sente, ele sabe, ele é pensante, e é pra ele que a gente faz. Então, eu acho que os remakes são bem-vindos, mas tem que ter esse cuidado de atualizar, mas de não deixar de aprofundar. Então, eu acho que esse é o grande problema. Esse lugar ali que é muito difícil de acertar. É difícil. E que é um risco a se correr. Sabe o que eu vejo? Vou dar meu pitaco aqui. Eu vejo hoje que, às vezes, em alguns momentos, em algumas novelas, não vou citar nomes nem autores, parece que tá fazendo novela pro TikTok. Aquele corte de 1 minuto e meio pro Reels e
Gente, não dá para um assunto relevante ser falado hoje e daqui a 10 minutos já pronto, já morreu o assunto. Não dá. Tem que aprofundar. A gente gosta disso, a gente gosta de assistir isso. Ah, porque a viagem está fazendo sucesso depois de 30 anos. Por que será? É isso, né? Tudo que é muito superficial... Fica muito efêmero, né? Fica, e o público vai sentir, ele pode não entender tecnicamente, mas ele sabe, ele é inteligente. Parar de colocar também o público nesse lugar, ai, que não entende, não, entende sim, sabe? As pessoas são inteligentes, não tem que dar tudo mastigado. Sabe, a internet já está aí, TikTok já está aí, tudo ali, para quem quer coisa rápida. Então, acho que tem que atualizar as coisas, sim. Né? Tem lugares que a gente não consegue mais acessar como antigamente, não tem mais tempo. A televisão está mudando. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso, você tem que acompanhar o nosso tempo, só que tem que aprofundar. Não adianta colocar, não é quantidade, é qualidade. Não adianta colocar mil assuntos, 1000 personagens, se você não aprofunda, se não tem relação. Que não chega. Você acha, muito se discute em relação à duração das novelas. Ah, porque a novela dura 8 meses, dura 6 meses, vamos fazer novelas mais curtas. Você acha que essa é uma solução, novelas mais curtas? Eu sou do time que, quando tem história boa... Concordo, eu já ia falar exatamente isso. Eu acho que a novela, talvez uma novela com 7, 8 meses, como antigamente... O público tem dificuldade de acompanhar, cansa, tem aquela famosa barriga. Que sempre teve. Mas eu acho que quando a história é boa, quando está aprofundada, quando traz novidade, quando tem dinamismo, quando tem história boa mesmo, prende. Bons personagens, sabe? Assim. Então prende. Então também não adianta fazer uma novela de 4 meses, que não aprofunda nada, e aí? Eu digo sempre, não sei se tu concorda comigo não, mas eu sempre digo que o que salva às vezes as novelas são os núcleos paralelos. Muitas vezes sim. Não é? Porque tem muita gente, esse casal é chato, esse casal é sem graça, eu não gosto desse negócio. E os núcleos paralelos fazem a diferença. Eu vejo muito isso em Garota do Momento, novela que está finalizando, eu vejo muito isso. Os núcleos paralelos ali são muito interessantes. E eu acho que essa é a grande diferença, né, Georgina? Eu acho que questão da história mesmo, gente, independente dos meses. Porque teve uma novela aí, que eu não vou citar o nome, mas não teve nem 20 capítulos de um stream e teve barriga. Barriga é isso, né? Quando você deixa sobras ali que não cabe na história, que não cabe na... E tem um time ali, né? A maioria dos autores titulares trabalham com colaboradores, então acho que ter um time bom ali é importante, né? Justamente para ter esse bate-bola, que é um trabalho de equipe. Escrever é muito difícil. Nossa, imagino, eu escrevo assim, né? Minha experiência é mais com audiovisual do cinema. Então, um longa já dá trabalho pra caramba. Poxa, o Hamilton, meu primeiro roteiro, tá no 10º tratamento. Então, só que eu escrevo sozinha. Sozinha, né? Imagina uma série, imagina uma novela, o trabalho que é. Então tem que ter um time muito bom e muito afinado. Com certeza. Gente, lembrando que estamos aqui no Outback, no Happy Hour de todos os dias, de 15 às 20 horas. 15 às 20 horas no Outback do Rio Mar. Papicu, Rio Mar Fortaleza, aqui do nosso querido amigo Renato Fortes. Vem o quê? Pãozinho pra nós? Opa! Cadê? Nosso pãozinho. Pode vir aqui, amiga. Pãozinho australiano, a cara do Outback. Ai, que muito delícia. obrigada. Opa, obrigada. Delicinha. Pronto, aí, à vontade. Obrigada. Então, a gente vê isso, né? Teve uma novela com 20 capítulos, foi 16, eu acho. Teve barriga, gente. Então, se não tiver boa história, não adianta. Pode ser 5, que fica ruim, né? Eu quero te perguntar uma coisa. Pode se deliciar aí também. Provar esse pãozinho. Pode provar. Que eu vou, enquanto a Georgina pensa aí, como o pãozinho, ela vai pensar. Assim, o que ela pensa? Ela vai me falar. Se ela for uma criança, adolescente noveleira, foi mais do teatro, mas eu acredito que ela tem as novelas que ela gostou. Então, quero saber dela. Qual foi uma novela, 2, 3, que te marcou? Então, eu vou deixar ela pensando aí, viu, gente? Porque... Comendo e pensando, né? Comendo e pensando. Pra pensar. Sempre bom, come. Sempre bom. Sempre um bom momento. Eu fui uma criança muito noveleira. Até hoje eu sou, assim, né? Hoje em dia, com a vida louca, a gente... não consegue acompanhar tanto. E assim, eu não consigo muito assistir novela pela Globoplay, acredita? Acredito.
Eu gosto, quando eu vejo, se eu acompanho a novela, que é muito difícil hoje em dia eu conseguir acompanhar, mas quando eu acompanho, eu gosto de ver ali. Na hora. Não sei se é uma coisa do teatro, que parece que é ao vivo, sabe? Assim, quando eu perco um capítulo, só se for assim, final da novela que eu quero ver, não consegui assistir, aí eu vou. Mas já uma série não, série eu adoro assistir, eu sou daquelas que eu viro à noite vendo série. E eu não consigo assistir um capítulo só, não tenho equilíbrio pra isso. Quando vejo, eu vejo tudo. Mas eu sempre fui muito noveleira, assim, né? E era a referência que a gente tinha mais. Verdade. Né? Aqui, tipo, criança, adolescente, a minha geração, de onde eu venho, da minha família, a gente quase não tinha acesso. Eu vim começar a ir ao cinema quando eu comecei a trabalhar como atriz, então não lembro muito, assim, na infância. Você é de que bairro daqui? Minha infância foi quase toda no Monte Castelo. Ó, pertinho de mim. Mas aí depois, quando eu tava com uns 12 anos, mais ou menos, a minha família foi pra Calcaia morar. Calcaia. Que já é minha mãe região mora, metropolitana. região metropolitana. Minha mãe mora até hoje, adora, não quer sair de lá, ela adora. E então minha adolescência toda foi lá e foi quando eu comecei a fazer teatro também ali, legal. igreja, escola, e foi ali. Bacana. Então eu acompanhei muito, né, novela, via com a minha mãe. Até hoje em dia, às vezes, é um programa de assistir novela com a minha mãe, porque minha mãe é noveleira, ela assiste todas as novelas. Então, deixa eu pensar, eu lembro que tem várias, né? Várias, né? Enfim. Quem foi criança na década de 90, 2000, os sabe absurdos. bem. Mas eu lembro muito que uma que marcou Barriga de Aluguel. Eu amava Barriga de Aluguel. Glória Pérez. Glória Pérez. Barriga de Aluguel, Vamp. Icônica, né? Icônica, Tieta. Gente, Tieta, que reprisou agora recentemente. Eu era apaixonada pela Tieta, até depois de adulta. Tanto que meu apelido em São Paulo, meus amigos me chamavam de Tieta. Porque quando tinha coisa assim, é festa fantasia, festa de cinema que a gente fazia de personagem, carnaval, eu já me fantasiei de Tieta acho que umas 5 vezes na vida, sei lá, no mínimo. Então, Tieta me marcou muito, eu lembro demais, assim. E foi engraçado que Tieta, né, eu assisti, acho que é uma das novelas que mais me marcou, assim. E a Cláudia Hanna faz a Tieta jovem. Verdade. E eu fiz um filme com a Cláudia, eu fiz o José Aldo, que eu fazia a filha dela. E eu lembro quando eu ouvi, meu Deus. Então, a arte tem isso, né? Às vezes, uma pessoa que você admira, quando você era mais nova, assim, que você parecia tão inacessível, e quando você está trabalhando junto, trocando ali de igual. E é muito legal isso. Bacana. Então, Vamp, Barriga de Aluguel e Tieta, as 3 novelas que marcaram. E cinema? Ai, cinema tem tão Difícil, né? Meu Deus do céu. Brasileiro, vai, vou te ajudar. Gente, falar só de Celi. Puxar a sardinha pro meu lado também. Só de Celi né? Enfim, tanto porque foi o filme que me abriu as portas pro audiovisual. Opa, gente, que delícia! O negócio é chique aqui, viu, enfim? Muito Noiteback. chique, brindar, né? Maravilhoso. Então, o Sá de Sully é um filme, Puxar a Sardinha, que foi minha estreia no cinema, um filme que me abriu portas e também, independente disso, é um filme, acho que muito importante e de referência até hoje. Hermília Guedes, Hermília, maravilhosa, João Miguel, Marcela, enfim. Nossa, incrível. E outro filme que até hoje, pra mim, é referência de interpretação, de atuação, de direção, é A Hora da Estrela, da Suzana Amaral, com a Marcélia Cartacho. Que está em Guerreiros do Sol. Está em Guerreiros do Sol, olha aí os encontros. Os encontros. E A Hora da Estrela, assim, é um filme que marcou muito a minha vida. Eu lembro quando eu vi, assim, eu já vi já adulta, né? E é um filme, uma das principais referências do meu longa, o Hamster. Eu lembro que aconteceu uma coisa muito interessante, assim. Eu ganhei um edital em São Paulo de desenvolvimento de roteiro, com esse roteiro Hamster. Foi durante a pandemia. E eu passei um ano ali muito, né, imersa, escrevendo e tal. E eu lembro que eu já tinha visto a História da Estrela, mas eu peguei com esse olhar de referência, né? Aquela coisa que a gente faz, assim, de roteirista. Ver o filme parte por parte, anota referências, faz anotações. Então, passei a tarde toda ali, imersa, revendo A Hora da Estrela, anotando coisa e tal. E nesse dia, a Suzana Amaral morreu. Eu lembro quando eu saí, assim, que eu terminei os meus estudos, que eu entrei na internet, que eu vi. Gente, então assim, é um filme que de várias maneiras. Várias maneiras, né? Caramba, é um filme realmente bem tocante. Nós já assistimos adulta, né? Aí que a gente tem outra percepção. Uhum. A nossa visão é e incrível, feminina, né? E a Suzana Amaral é uma pioneira de diretora cineasta. Até hoje, as diretoras ainda somos minorias. Sim. Ainda é muito difícil para a mulher, né? A mulher ser vista nesse lugar do audiovisual de liderança. Sim. E tem muitas mulheres maravilhosas que estão aí dirigindo e ralando e dando o seu nome
mas ainda somos minorias. Sim, com certeza. Pode trazer agora aqui, é outro símbolo aqui do Outback aqui, que é a cebola aqui. Olha, essa cebolinha eu amo. Obrigada. É, boa demais, né não? Tudo pra nossa convidada aqui, pode pegar. Gente, você citou Cláudia Ohana, que foi uma pessoa que você tinha aquela referência da Tieta, que foi a... Ela era a Tieta jovem, gente. Pra você que não viu Tieta, veja, está na Globoplay, inclusive. E você acabou contracenando com a Cláudia Ohana. Marieta Severo, que é uma referência pra todo mundo. Você contracenou com a Marieta Severo, foi parente, neta. Aquela neta perdida lá, meu Deus, todo um drama, né? Tinha no arco da personagem e você contracenou. Teve outros atores que você contracenou, que você... Caramba, é o fulano, caramba, é a fulana, que você admirava e foi contracenar e admirou ainda mais. Que não admirou, não vou perguntar, não, só do off. Ai, tive tanta sorte, assim, nesse meio. Já trabalhei com tanta gente legal e que me ensinou tanto e que sempre foi referência, assim. Até difícil citar algumas, né? Teve a Cláudia Ohana, que foi pouquinho ali que eu gravei, mas tive contato direto com ela, que era uma pessoa que eu admirava. A Marieta, que... é uma referência nacional, Nenê, assim, nossa, maravilhosa. E que eu convivi muito com a Marieta e meu principal núcleo ali era a Marieta, né? Meu personagem existia por conta dela. Que eu acho que assim, é top de, meu Deus do céu, essa mulher. Teve uma pessoa que marcou muito a minha trajetória e que eu filmei muito com ele. A gente fizemos um filme juntos em 2016? Acho que, não, 2016 não, 2014, por aí. Que foi o Domingos Montagnier. A gente fez um filme com ele, um dos últimos filmes dele, inclusive, que foi Vidas Partidas, do Marcos Chetman. Esse filme que era baseado na história da Maria da Penha, né? Se falava sobre a violência doméstica. E eu tinha uns embates ali com ele em cena e a gente ficou muito amigo. E assim, foi um parceiraço, a gente teve um processo de preparação incrível com a Helena Barvac. E a gente ficou muito amigo e também filmando, e era uma pessoa assim, generosa. Eu lembro que estreia, ele me puxava assim pra eu sair junto nas fotos, pra, sabe, estar junto, generoso demais, assim, Domingos. E eu lembro que quando ele faleceu, foi tipo um mês depois, coisa de um mês depois do filme estrear. Nossa. A gente estava junto, né, em estreia, e aí um mês depois veio o susto da partida dele, então foi bem marcante. Teve também o Lázaro Ramos, que eu acabei de filmar com ele, faço esposa do Lázaro no filme do Alain de Berton, feito Pipa, que a gente filmou no final do ano passado, em Quixadá. Ah, sim, você tá, verdade. E aí, né, tá em processos de montagem e tal, que é uma pessoa que eu admiro muito também, grande ator, gente, a mulher referência. trabalha, viu? Aí não para não. Isso, muita gente. André Beltrão também. Ai, gente, vou começar a falar, não paro. André Mas Beltrão que é bom, um monstro né? também, Monstro, assim. nossa. Eu trabalhei com ela no Web, né? Que na novela, Hebe, a gente não verdade. tinha, a gente não contracenou na novela. Eram núcleos diferentes. Diferente, é. Mas no Web era o meu núcleo, era ela. Que é Só pessoas que a gente incrível. admira mesmo, né? Incrível. Então, muita gente que a gente admira também, ela teve a honra, né? E eles tiveram a honra também de contracenar. Como é que tá hoje você nesses projetos? Tem um filme que não tem data, né? O Feito Pipa? Não, ainda, né? Que a gente tá poucos meses que a gente filmou, então a gente está naquele processo de finalizar o filme, mas em breve sai pra aí. Tem muita diferença quando você, pra gente saber sobre televisão aberta, cinema e o streaming. Você fez os três, né? Porque Globoplay é streaming. Tem alguma diferença pra você como atriz na hora de fazer o personagem? Mesmo assim, Um Lugar ao Sol foi uma obra fechada por causa da pandemia. Mas você já fez série também, que foi pra TV aberta, só pra TV aberta. Qual a diferença? Tem alguma diferença? Em termos de TV? Em termos de TV, eu acho que pela linguagem. Acho que de linguagem, talvez um pouco no sentido que a TV é muito mais rápida, né? Por mais que, por exemplo, Um Lugar ao Sol a gente filmou durante a pandemia. Então, se num dia, geralmente, uma produção filma num estúdio 20 cenas, a pandemia eram 10. Então, foi bem mais reduzido o ritmo. Então, não senti tanto essa demanda de que é novela, de aquela loucura de 20 cenas por dia. Sim. Mas mesmo assim, é um processo rápido. Estúdio, né? Tem muita cena em estúdio. Então é aquela coisa, são 4 televisões ali. Televisões. 4 câmeras. Tem uma câmera pra você e uma câmera pra mim. Aí tem uma câmera que pega aberta, não sei o quê. No cinema é uma câmera, geralmente. Sim. Uma O câmera, plano, na maioria das né? vezes. Questão Aí do plano. faz plano fechado, plano aberto, né? Decupagem, 1000 planos. Demora muito mais. Então, como demora mais pra você rodar uma cena,
você acaba que você tem mais tempo para se apropriando do personagem, para descobrindo coisas, para experimentar, junto com a direção ali. E na TV você não tem tanto tempo, você tem que chegar meio pronto. Então, então assim, acho que o que diferencia mais em termos de linguagem é o tempo que a gente tem de se preparar, sabe, de experimentar. E na TV é bem mais reduzido, mais apertado. Você tem que chegar mais pronto ali e entrar mais no ritmo deles, sabe? Você não tem muito tempo de criar coisas novas no sentido de experimentações. A não ser, óbvio, quando você está com uma direção que você já tem um contato ali maior, que já, por exemplo, Um Lugar ao Sol, o Maurício já tinha trabalhado com ele no Web. Então a gente já batia uma bola legal ali, sabe? Assim, eu lembro que eu propunha coisas, ele aceitava, então tinha esse espaço mais. Aí Guerreiros do Sol, quando eu fui filmar, foi um diretor que o meu núcleo, porque assim, né, tem a direção geral é do Papinha, Sim. só que tem outros 2 diretores, então, que vão se revezando ali também. As cenas que eu fiz foram todas dirigidas pelo João Gomes, que também me dirigiu em Um Lugar ao Sol. Então, quando eu fui fazer Guerreiros do Sol, que eu vi que era o João, eu falei, caramba, que ótimo, e a gente já tinha uma sintonia. Então, quando você já tem ali mais o contato com a direção e tudo, que tem um espaço para experimentar, você ainda consegue um pouco mais. Mas é bem mais restrito, sabe? Então, dá um pouco de susto, assim, né, em termos de pressão. Pressão, né? A TV passa, assim, pressão pra gente realmente ser mais... Tudo muito rápido, tudo muito pra ontem. E o cinema dá a impressão que não, vai demorar mais um pouquinho, né? Tem tudo isso. Georgina, você passou muito perrengue lá em São Paulo, por ser nordestina, não só por isso, mas por ser uma atriz jovem, né, no mercado de televisão mesmo. Você passou muito perrengue ou foi tranquilo? Imagina, minha filha, só o que eu passei em São Paulo foi perrengue. Não, é porque é muito difícil, né? Eu fui para São Paulo, eu era novinha, eu tinha 23 anos. Tinha acabado de terminar a escola de teatro, fazia um ano que eu tinha me formado como atriz, assim. Então, fiquei ali juntando 2 anos, dinheiro para conseguir ir, assim, fui com minha grana, eu já dava aula de teatro na época, me formei na escola de teatro. E aí no ano seguinte eu comecei a dar aula, então assim, dei aula há muito tempo de teatro na época, né? Então foi a grana que eu consegui juntar ali para ir para São Paulo, aquela grana curta. Pra você ter ideia, quando me chamaram para o teste só de Sueli, eu estava trabalhando como operadora de caixa num supermercado grande. Aquela coisa, né? No começo você tem que ralar ali mesmo. Então, estava chegando, aí tinha feito foto nova, composite, aquela coisa de deixar em várias agências, até ser chamada para alguma coisa. Eu lembro que estava fazendo um curso de teatro lá, que era até gratuito e tal. E aí comecei a trabalhar no Extra. Isso não pode falar. Comecei a trabalhar no supermercado grande. Como operadora de caixa, me chamaram para fazer o teste. Quando me deram a notícia, eu estava saindo do caixa, sabe? Fechando o caixa fechando lá. caixa. Então, aí também ainda eu fiquei quase 18 anos fora. Então, desse tempo, vira e mexe, principalmente nos primeiros anos, eu trabalhava com outras coisas, com promoção de evento, com fazer aquela coisa de demonstração, sabe? Que trabalhava ali naqueles estandes de supermercado, de farmácia, perfumaria, de cosméticos, assim. Então, foi muito perrengue, né? Que a nossa vida é muito isso, são muitos altos e baixos. Tem uma época que você pega um fluxo assim, de trabalho que emenda uma coisa atrás da outra. Gente, essa é a E realidade do eu faço ator, muita coisa, né? viu? E você Não só faz. atuo. Eu dou aula, eu dirijo, eu escrevo, eu faço preparação de elenco. E mesmo assim, tem umas épocas que fica meio parado tudo. E tem época que vem tudo de uma vez. Então, haja coração. Haja coração, né? E essa questão financeira? A gente tem a impressão que o teatro não dá dinheiro. Você falando na linguagem do povo. Teatro não dá dinheiro, cinema é mais ou menos, e a televisão é que dá dinheiro. Tem lógica isso? Mais ou menos, assim, teatro, é muito difícil você ganhar uma grana ali quando depende de bilheteria, por exemplo. Quando é um espetáculo que você faz com algum patrocínio, com algum apoio, ou que você, mesmo que faça na raça, ganha um edital de circulação, né? Que o espetáculo ele é comprado, então ele vai circular ali. Sim. Você consegue, só que é bem mais escasso, né? E menos. O cinema, você já consegue ganhar um valor mais legal, dependendo do tamanho do seu personagem, de quantas diárias você filme, de que lugar você está ali no mercado, né? Como profissional. Então, só que assim, um filme você filma um mês, né?
Acaba que televisão acaba dando um retorno financeiro maior, porque se você pega um personagem que faz a novela toda, mais tempo. Você Essa é a pega um minha contrato dúvida. ali de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Por exemplo, a novela que eu fiz, Fecha por obra. fecha por obra, né? Isso assim, né? Tem alguns atores, por exemplo, que são fixos da São Globo, fixos, mas sim. são bem poucos. Assim, a maioria é por obra. Hoje em dia? Hoje em dia, a maioria é por obra. Então, você fecha um contrato ali de um tempo determinado que você fica ali com, né, uma vida mais tranquila, consegue fazer um pezinho de meia melhor. E tem que ficar assim, também ali organizando a vida financeira para as épocas que não aparece tanto trabalho, né? Sim. Então, é realmente um jogo ali de cintura, minha filha. Eu nem imagino. Então, meu povo, a realidade do ator brasileiro, que a maioria é no perrengue, né? A gente vê muito ator ali, Não, né? e tem essa coisa, o público de A gente vê muitas muito vezes- glamour. o público às vezes é assim, ai, fez uma novela, chegou lá. O que é chegar lá, que é gente? chegar Não lá? existe na nossa carreira. É. Até existe no sentido quando você consegue, assim, chegar num lugar de engatar uma coisa na outra, de... E mesmo quando você engata várias coisas, também tem vários períodos de baixas, e isso dá um desespero também quando acontece. Então, é isso, assim, é uma carreira que por si é instável, é incerta. Então, esse glamour, assim, é o glamour no sentido de que as pessoas veem, acho que tem aquele fascínio, né? A TV, o cinema. Mas, assim, é trabalho duro, teatro ali, é ralação, no cinema, na TV, a gente trabalha muito. Eu Trabalha para ter trabalho, E viu? trabalho pra ter trabalho. E eu vou chegar num ponto que eu vejo muita gente falando, a gente viu, que é a questão das redes sociais e o ator nas redes sociais. Sim. Já tivemos algumas atrizes falaram que não conseguiram determinado personagem porque não tinha mais de 1 milhão de seguidores. Não consegui determinada coisa porque eu não tinha uma comunidade enorme ali, principalmente no nosso Instagram, né? Nosso fatídico Instagram lá, ô rede social, reimosa. Abençoada. Você sente isso? Você já viu relatos disso próximo de você? Não, nunca aconteceu diretamente em alguma produção que eu estivesse envolvida, assim. Uma coisa que eu acompanho, né, e não tem como, enfim, faz parte do nosso mundo atual. Eu acho que é uma questão muito delicada isso, sabe, assim. Acho que ao mesmo tempo, não dá pra gente ignorar. É uma coisa que realmente veio pra ficar e faz parte do dia a dia. A gente vende, eu uso muito como meio de divulgar meu trabalho, divulgar meus cursos, divulgar quando eu tô com filme, aquela história, você tem que ser visto para ser lembrado. Só que eu acho que isso não pode ser uma dependência, entendeu? Não é o meu trabalho, é uma ferramenta que eu uso para divulgar meu trabalho. Mas essa coisa de números de seguidores, não vai ser chamado no trabalho porque não tem determinado número de seguidores. Cara, eu acho isso punk. Essa é uma coisa que não entra na minha cabeça, que eu sei que eu já vi relatos, assim, não em produções que eu estivesse, mas de coisas que a gente acaba sabendo bem nos bastidores, né? Que vai ter uma série tal, mas fulana vai ser chamada porque eles querem pessoas que tenham, sei lá, mais de 1 milhão de seguidores. Existem trabalhos que têm essa visão mais comercial, mas isso é garantia de alguma coisa? Não é garantia de nada. Você vê os filmes que às vezes vão melhores em bilheteria, que ganham prêmio com não sei o quê, filmes com atores que quase ninguém conhece. Vem lá no teatro, vem no cinema mesmo. Então não é garantia de nada isso. Então eu acho que é uma coisa que não vai vingar muito, sabe? Um outro lugar vai aparecer? Um outro trabalho vai ter? Vai. Mas do que eu vejo, tá? Do que eu acompanho. Sim. Os trabalhos sérios, assim, grandes, filmes bacanas, filmes com potencial de mercado, que ganha prêmio lá fora, que ganha prêmio aqui dentro, são filmes com atores, com história boa. Você vê aí filme do Kleber Mendonça. Maravilhoso. Você vê filme do Carim. Você vê aí o filme do Walter Salles, Fernanda Torres. Fernanda Torres tava nem pra rede social. Ela teve que movimentar dela. Também, já era Fernanda Torres, Sim. né? Diferente. Mas é isso, sabe? Assim, se a gente for medir por número de seguidores, a arte vai se perdendo cada vez mais, já tá tudo tão rápido. Se a gente entrar nesse lugar, assim, é uma coisa que
nunca foi meu foco, isso assim, vou trabalhar com redes sociais, mas é uma coisa que eu acho que eu posso usar como ferramenta. Sim. Para auxiliar meu trabalho. Sim. Mas nunca vai ser o foco. Não ser o determinante para isso, né? A gente está chegando aqui no final da nossa entrevista. Lembrando que estamos no Outback do Rio Mar, Fortaleza, Papicu, aqui em Fortaleza, né? O nome já diz. Quero agradecer mais uma vez ao restaurante Renato Clara Georgina e o meu amigo, nosso amigo Felipe Palácio, Felipe, que fez essa ponte aqui, né? Para você que é uma atriz assim que já fez muita coisa, tem alguma dica para quem está começando nesse meio? Imagina, eu tenho 36 anos, vou começar a ser atriz, Betânia. Betânia, imagina eu sendo atriz. Tarde, viu? Meu sonho, viu? Sempre foi meu sonho, fazer um filme. Até um dia eu brinquei com o Raul de Gomes. Raul me botou aí pra ser figurante. Como é uma dica pra quem quer ser atriz? Acho que antes de tudo é persistência, sabe? Porque é uma carreira que não é fácil. Nada é fácil. Mas é uma carreira que, como a gente estava falando, tem muita estabilidade. Hoje em dia, a gente compete ali também com influencers, com um leque muito maior, com não atores, então essa é uma carreira muito competitiva. Você vai ouvir muitos nãos, mas confia no seu taco, sabe? Assim, se é uma coisa que você quer, que essa é a sua verdade, você não se imagina viver sem isso, não tem pra onde correr. Mas é persistir, porque assim, é muito não, um sim. Muito não, um sim. Pega esse sim, se agarra nele, nem que seja uma portinha ali e vai. Porque é isso, é um tijolinho, 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 tijolinho. E o que é que você pode falar sobre Guerreiros do Sol aqui pra nossa câmera, pra galera acompanhar na Globoplay? Guerreiros do Sol, acompanhe, que tá... Pense no orgulho desse trabalho, tá lindo. Eu tô acompanhando assim a repercussão, as pessoas, tá todo mundo falando muito bem e tá chegando ali e muito da nossa terra, da nossa gente, né? Tantos atores nordestinos e uma temática que parte, por mais que seja uma história de cangaço, que parte de uma visão feminina, né? Da visão da Rosa ali, de mulheres muito fortes, muito guerreiras. Então, é uma série que eu acho que já está marcando, que vai deixar ali seu nome na teledramaturgia. E já tô chegando para aparecer por ali. Posso adiantar que é uma personagem bem forte também. Obrigada. Obrigada. Gente, muito obrigada por você que acompanhou. Não esquece de deixar a inscrição no canal e o like, viu? Até a próxima. Tchau.